Estamos de volta com o Direto do Plenário, com imagens do retorno dos ministros aos respectivos lugares do plenário do Supremo Tribunal Federal, na expectativa da continuação da sessão plenária da tarde desta quarta-feira. Como vimos, houve o indicativo de suspensão de julgamento em relação ao processo, que o primeiro da pauta, e agora há outros que estão previstos para a tarde de hoje, como a DPF 495 e as ações diretas de inconstitucionalidade 346 e 4.776, no caso, grau de recurso. Então, agravo regimental no primeiro caso e embargos de declaração nas duas ações diretas de inconstitucionalidade. Se serão chamadas agora, é o que vamos saber em instantes, acompanhando ao vivo Direto do Plenário. Obrigada, podemos sentar. Declaro reaberta a sessão, renovando minha saudação a todos. Ministra Rosa Weber, presidente do Senhores ministros, STF. nós temos na pauta 3 embargos de declaração. Aqui, e depois nós temos ainda uma ADI, que estava correndo sobre a relatoria do ministro Marco Aurélio, em que houve destaque pelo ministro Gilmar Mendes. Começamos pelos EDs. Então, chama a julgamento, embargos de declaração na ação direta de inconstitucionalidade 346, de forma conjunta com os segundos embargos de declaração na mesma ação direta de inconstitucionalidade, e com embargos de declaração na ação direta de inconstitucionalidade 4.776, todas procedentes de São Paulo, estas ações diretas, todas sob a relatoria do eminente ministro Gilmar Mendes, a primeira tendo como embargante Tribunal de Contas do município de São Paulo, a segunda a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo e os embargos de declaração na ação direta 4.776 também tem como embargante a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Em todas elas, em todos esses embargos que foram incluídos no plenário virtual, após o voto do ministro Gilmar Mendes, relator, que rejeitava os embargos de declaração, pediu vista dos autos o ministro Alexandre de Moraes. Os devolveu e, por isso, agora está com a palavra. A não ser que o ministro Gilmar queira fazer uma manifestação. O ministro Alexandre me trouxe o voto vista, informou, e eu fiz algumas considerações agora nos embargos e digo o seguinte: a apreciação na matéria, como Vossa Excelência já descreveu, foi suspensa em virtude do pedido de vista do ministro Alexandre de Moraes. Nesse interregno, não deixei de refletir a respeito da muito peculiar situação. Essa é uma questão realmente O ministro Gilmar Mendes senta-se à esquerda na bancada. O Tribunal de Contas do município Tem pele clara, de São cabelos Paulo. grisalhos, é calvo na parte superior. Usa óculos de armação escura, retangular, veste a toga preta por cima do terno preto, camisa branca, gravata prateada. E nas audiências que antecederam e sucederam àquela sentada. Penso que a questão pode merecer um novo olhar, forte na distinção entre, de um lado, regime de prerrogativas e impedimentos e, de outro, normas de organização dos tribunais de contas, o que foi objeto de discussão. O artigo 75 da Constituição endereça ao Poder Constituinte decorrente um dever de simetria a ser respeitado por parte dos órgãos de controle externo dos Estados-membros. 75, eu leio. As normas estabelecidas nesta Plenário sessão julga embargos em no ações que contra couber artigo da à Constituição organização e Paulista composição que e trata fiscalização dos tribunais da de contas composição dos do estados e Tribunal de Distrito Federal, Contas bem como dos tribunais municipal. e conselhos de contas dos municípios. Consoante foi longamente asseverado na assentada de mérito, a proposição normativa remissiva que se extrai do artigo 75 da Constituição não tem o alcance a ponto de determinar um fatal mimetismo entre a organização do Tribunal de Contas do município de São Paulo, órgão, enfatizo, municipal, e as demais cortes de contas brasileiras.
aquela federal, o Tribunal de Contas da União e as demais que se situam na órbita dos Estados-membros, os Tribunais de Contas dos Estados e os Tribunais de Contas dos municípios. Estes últimos apenas existentes em Goiás, Bahia e Pará. Dessa maneira, o dispositivo nada dispôs quanto à situação excepcional do Tribunal de Contas do município de São Paulo e do Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro, únicos órgãos puramente municipais de controle externo ainda existentes e cuja recepção pela Ordem de 88 se deu em razão de norma permissiva que se extrai da conjugação dos caput e parágrafos 1º e 4º do artigo 31 da Constituição. É exatamente esse plexo de normas que conduziu esta Corte, na ADIM 4776, à compreensão de que a Câmara de Vereadores do município de São Paulo não se encontra em omissão inconstitucional pelo fato de até hoje não ter instituído um Ministério Público para atuar junto ao Tribunal de Contas do município de São Paulo, órgão, repito, municipal. Também esse conjunto normativo fundamentou a compreensão constante do acórdão ora embargado de que o silêncio do artigo 75 da Constituição quanto aos 2 tribunais de contas de município ainda existentes é eloquente da ausência de vinculação remuneratória em relação aos desembargadores dos tribunais de justiça do Estado, em que geograficamente situado o órgão de controle municipal. Conclusão a que se chega também por razões de autonomia do ente municipal. Também penso que não cabe articular com a aplicação analógica da regra de julgamento que se extrai do tema 510 da repercussão geral, RS 663-696, da relatoria do ministro Fux, ocasião em que firmamos tese no sentido de que o vencimento dos procuradores municipais estaria submetido ao teto remuneratório aplicado aos membros do Poder Judiciário na forma do inciso 11 do artigo 37 da Constituição. Isso porque, naquele caso, entendeu-se que os procuradores municipais, enquanto integrantes de categoria relevante da advocacia pública, estariam incluídos dentro da expressão procuradores, constante do inciso 11 do artigo 37 da Constituição, ao passo que, na espécie, o artigo 75 da Constituição faz referência apenas aos órgãos de controle externo estaduais, tribunais de contas dos estados e do Distrito Federal e tribunais de contas dos municípios. Estes, como já foi ressaltado, são tribunais estaduais, silenciando, ao que me parece, deliberadamente, sobre os órgãos de controle externo que se situam na órbita do município. Constituição, artigo 31, caput e parágrafos 1º e 4º. Dessa forma, o dever de simetria quanto à organização dos tribunais de contas, previsto no artigo 75 da Constituição Federal, e o dispositivo que regulamenta o teto de retribuição, artigo 3711, não conferem ancoragem textual alguma à pretensão de vinculação e equiparação em favor dos conselheiros do Tribunal de Contas do município de São Paulo. Por outro lado, não posso deixar de considerar que o regime disciplinar e de impedimentos da magistratura é aplicável a todos os integrantes dos tribunais de contas do Brasil, seja aquele federal, o TCU, ou aqueles pertencentes aos estados, Tribunal de Contas do Estado ou Tribunal de Contas do município, onde existam. Assim, é por aplicação extensiva do parágrafo 3º do artigo 73 da Constituição que, em relação aos ministros do Tribunal de Contas da União, dispõe que terão as mesmas garantias, prerrogativas, impedimentos, vencimentos e vantagens dos ministros do Superior Tribunal de Justiça, aplicando-se-lhes quanto à aposentadoria e pensão às normas constantes do artigo 40. Ora, articular com a incidência do artigo 75 da Constituição de modo extremado pode conduzir à absurda conclusão de que a lei orgânica do município de São Paulo poderia dispensar os conselheiros do Tribunal de Contas daquela municipalidade da observância do regime disciplinar da magistratura. Dessa forma, o fato de o artigo 75 da Constituição propiciar aos Estados-membros, no que couber, a extensão do regime constitucional federal relativo à organização, composição e fiscalização, não impede, a meu ver, que o regime de garantias, prerrogativas, impedimentos e vencimentos vazado no parágrafo 3º do artigo 73 da Constituição seja aplicável ao Tribunal de Contas do município de São Paulo. Trata-se, é bem de ver, de uma situação constitucional imperfeita, dada a óbvia ausência de um poder judiciário municipal no Brasil.
Assim, impende proceder a um exercício de concordância prática na fórmula de Conrad e Hess. Se é certo que o texto constitucional de 88, artigo 37, inciso 13, impede a vinculação remuneratória dos conselheiros do Tribunal de Contas do município de São Paulo com os desembargadores dos estados, como pontificado pelo plenário no acórdão embargado, não menos exato é que o teto remuneratório do Estado de São Paulo é o referente mais aproximado de um Tribunal de Contas, que precisam observar os mesmos impedimentos e responsabilidades da magistratura estadual. Com esse complemento, portanto, presidente, eu estou conhecendo os embargos e, no mérito, dou-lhes provimento para esclarecer que o teto remuneratório, sem vinculação, portanto, dos conselheiros do Tribunal de Contas do município de São Paulo é aquele observado na magistratura estadual. É como voto. Vossa Excelência, então, está reajustando o voto, Sim. né? Porque, num primeiro momento, havia rejeitado. Pois não. Obrigada, ministro. Perdão, presidente, só para eu entender bem, o que mudou da versão anterior para agora, ministro Gilmar? Eu estou fixando que o teto é o teto do Tribunal de Justiça de São Paulo, embora não haja vinculação do salário... E a fixação é por lei municipal. Exato. Na verdade, conhece e dá... Seria um parcial provimento. Parcial provimento. Parcial provimento. Ministro Alexandre. Presidente, cumprimento Vossa Excelência novamente, o eminente ministro Gilmar, relator. Ministro Alexandre de Moraes senta-se à direita na bancada em formato da letra U invertida. O voto, inclusive enviei a todos os gabinetes semana passada. A minha única observação feita em relação ao voto do ministro Gilmar é exatamente essa. Em virtude do artigo 73 e do artigo 75 da Constituição, em virtude de só existirem 2 tribunais de contas no município, São Paulo e Rio de Janeiro, e a Constituição vedar qualquer criação, esses 2 devem seguir, nesse sentido de prerrogativas, vencimento e remuneração, de todos os tribunais de contas, e ao paralelo com o Poder Judiciário, Tribunal de Contas da União, o STJ, e tribunais de contas estaduais, o TJ. Eu cito, inclusive, a questão dos procuradores do município, que nós analisamos, e concordo, como foi dito pelo eminente ministro Gilmar, não é algo automático, não é uma vinculação automática. Em respeito à autonomia administrativa dos municípios, a necessidade de lei municipal, mas o teto não é o do prefeito municipal, o teto é do Tribunal de Justiça do respectivo Estado, nos termos, como eu disse, do artigo 73, parágrafo 3º, do artigo 75. Então, estou... Em pauta, julgamento conjunto das ADIs 346 e 4776, embargos de declaração. Plenário julga embargos em ações contra artigo da Constituição Paulista, que trata da composição do Tribunal de Contas Municipal. Vota o ministro Alexandre de Moraes. Observando, entretanto, nos termos dos artigos 73, parágrafo 3º e 75, o teto remuneratório previsto para a magistratura estadual. Obrigado, presidente. Ministro Alexandre, só porque depois eu terei que proclamar o resultado, eu aqui, Vossa Excelência estaria não conhecendo dos embargos de declaração do Tribunal de Contas do município de São Paulo? Na verdade, salvo engano, foi o mesmo posicionamento, porque o Tribunal de Contas do município de São Paulo entrou como amicus curiae, e nós aqui fixamos o não conhecimento do amicus curiae. E estou conhecendo dos embargos de declaração da Assembleia Legislativa de São Paulo, que foi parte desde o início. Na só fazer mesma uma linha, pequena... o ministro Gilmar, exato. que, claro, já foi direto no outro e eu que não havia. É só fazer uma pequena observação que o único recurso que o amicus curiae pode interpor pela legislação processual são os embargos de declaração, mas eu também tenho aqui essa inadmissão por força da jurisprudência. Exato. Isso. Então... Embora talvez valesse a pena, em algum momento, nós rediscutirmos, porque aceitamos o amicus curiae participar do debate e, eventualmente, participar da formulação do mérito da decisão,
né, participa de audiências públicas, etc. Eu sei que uma jurisprudência defensiva também, né, que se compreende tendo em vista os vários aspectos aí. É que em tese, né, o amicus curiae vem contribuir conosco, né? Então ele não é nem vencido nem vencedor. Nós sabemos que na prática, Sim. às vezes tem 15 amici curiae, metade a favor do autor, metade a favor do réu. São os casos. Alguém até escreveu já uma tese que amicus curiae, amigo da parte. Né? Exato. E tem um inimicus curiae também, que atrapalha os trabalhos. Né? Ministro Luiz Fux. Então, é claro que é uma jurisprudência defensiva, mas faz algum sentido se ela participa do processo. Né? Então, Acho que vale a pena repensar. ministro relator e agora o ministro destacante, que é o ministro... Não, o vistor, no caso. Vistor. Não é destaque, Vistor, foi aqui o vistor, estão não conhecendo dos embargos de declaração na ação do Tribunal de Contas do município de São Paulo, isso quanto à ação 346. E estão conhecendo e dando parcial provimento, nos termos expostos, os embargos de declaração da Assembleia Legislativa de São Paulo. Isso seria. Colhe os votos, ministro André. Está de acordo? Saudações, senhora presidente. Só um pedido de esclarecimento. A ADI 4872 não está incluída nessa mesma... Não, vai ser, seria 4776. Tá. Né? Mas esse para facilitar, eu fiquei só na 346 por enquanto. Tá. Então tá ótimo. Porque na 4872... Ministro André Mendonça senta-se à ponta da bancada à direita. Ele tem pele clara, cabelos grisalhos, principalmente nas laterais, lisos. Usa óculos de armação leve, metálica, retangular. Usa toga preta por cima do terno azul marinho, camisa listrada, pelo ministro Alexandre de Moraes, branca e azul, gravata azul marinho. Município de São Paulo. Certo. Obrigada, ministro André. Ministro Fachin. Senhora presidente, eu já houvera, por ocasião do plenário Ministro Fachin senta-se à esquerda na bancada. Estudo no sentido de acompanhar o eminente ministro Gilmar Mendes. Ao receber o voto... Ele tem pele clara, cabelos e bigode grisalhos. É calvo na parte superior, usa óculos de armação metálica retangular, veste a toga preta por cima do terno azul marinho, camisa clara, gravata azul. O relator já havia defendido. E com este reajuste, creio que há um encontro de percepções, portanto, eu estou de inteiro acordo com o eminente ministro relator, a partir da contribuição trazida pelo voto visto. Obrigada, ministro Fachin. Ministro Luiz Roberto. Também de acordo, presidente. Da mesma forma, Eu também estou de acordo e entendo que nós devemos realmente rever essa jurisprudência da possibilidade de interposição de embargo de declaração pelo amicus curiae, que foi autorizada já em 2016. É o único Ministro recurso Fux. que o amicus curiae pode interpor. Né? Agora, E aqui tem uma peculiaridade, ministro, que no caso específico, o Tribunal de Contas... Ministro Gilmar Mendes. Ele não tem legitimação, obviamente, trata-se de... E, obviamente, mas ele tem todo o interesse em participar do debate. Né? E, no mérito, a Constituição Federal admite, os dois tribunais, prega a simetria, que não é a equiparação, e os próprios membros dos tribunais de contas gozam das mesmas garantias da magistratura. Então, eu estou de pleno acordo com o resultado que hora se chega. Certo. Ministro Lewandowski? De acordo. Eu também estou de acordo. Então, com relação a esses embargos de declaração na ação direta de inconstitucionalidade 346, unanimemente se decidiu no sentido do não conhecimento dos embargos de declaração do Tribunal de Contas do município de São Paulo e do conhecimento e parcial provimento dos embargos de declaração interpostos pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, nos termos do voto reajustado do eminente relator. Eu já havia pregoado
porque se trata da mesma temática, os embargos de declaração na ação direta de inconstitucionalidade 4776, também da relatoria do ministro Gilmar Mendes. E aqui, ministro Gilmar Mendes, também havia o pedido de vista do ministro Alexandre. Vossa Excelência, é a mesma solução? Sim, é o mesmo. O conhecimento Tanto é que o voto é conjunto. Todos de acordo? De acordo. Então, a mesma solução. Conhecimento e parcial provimento dos embargos de declaração, nos termos do voto reajustado do eminente relator. E chegamos, então, ao nosso último processo da pauta. Há um pedido de sustentação oral, é isso? Sim. Certo. Então, eu apregoo a ação direta de inconstitucionalidade 4.872, procedente do Paraná, sob a relatoria do ministro Marco Aurélio, em que requerente o governador do estado do Paraná. Esta ação diz com as ODS 10, 16 e 17, e há um pedido de sustentação oral por videoconferência do Dr. Jorge Haroldo Martins, procurador do estado do Paraná. Vossa Excelência, ministro Gilmar Mendes, pediu destaque deste processo e, neste processo, não vota o ministro André Mendonça. Então, estamos com essa situação singular, porque nós temos o voto do ministro Marco Aurélio, houve pedido de destaque do ministro Gilmar Mendes, o ministro Marco Aurélio, né, prevalece, permanece o voto de Sua Excelência. Vai ter sustentação oral? E tem sustentação oral. Depois do voto do ministro Marco Aurélio? Sim, é porque quando há pedido de destaque, recomeça o julgamento. O julgamento fica zerado. Era um julgamento que estava no plenário virtual. Presidente, nós conversávamos no intervalo sobre... Ministro Alexandre de Moraes. Até nós já conversamos sobre isso. Podemos analisar, eventualmente, depois de começar o julgamento, já feitas sustentações orais no virtual, o destaque recomeça, mas não haveria... Agora não, porque há previsão, mas não haveria necessidade. Talvez seja uma matéria boa para a comissão de regimento analisar. Sem a menor sob a presidência do nosso ministro Luiz Fux. E aqui nós temos com a comissão na sua composição completa, porque ela é integrada pelo ministro Fux, pelo ministro Luiz Roberto, pelo ministro Fachin e por Vossa Excelência, embora suplente. Podemos até votar logo com efeito retroativo. Como hoje nós temos essa tendência ultrapetita, a gente já podia mudar o regimento aqui. Acho que não, aqui não, então não faremos relatório, e eu passo de imediato a palavra ao cumprimentando o doutor Jorge Haroldo Martins, procurador do estado do Paraná, por videoconferência, até 15 minutos, doutor Jorge Haroldo. Vossa Excelência está com a palavra. Me ouve? Estou ouvindo. Então, está com a palavra. Nós vamos aqui a dispensa do relatório, porque não temos mais o relator presente. Pode fazer a sustentação oral. Obrigado. Excelentíssima senhora ministra presidente, Rosa Weber, excelentíssimo senhor ministro relator, excelentíssimos senhores ministros desta corte, excelentíssimo senhor Procurador-Geral da República.
Trata-se de uma ação direta de inconstitucionalidade. Sustentação oral feita pelo advogado Jorge Haroldo Martins. De uma resolução. Ele participa por videoconferência, tem pele morena, clara, cabelos lisos, grisalhos e volumosos. Usa óculos de armação escura retangular, veste terno azul marinho, camisa em listras finas, brancas e azuis, gravata vermelha. Ao fundo, vemos uma parede amarela à esquerda e uma parede branca à direita. A alegação fundamentada que nós trazemos aqui é que tanto a resolução número 28, 2011, quanto a instrução normativa 61 de 2011, editadas ambas pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná, elas apresentam em diversas de suas disposições verdadeiras regras de direito para o Executivo Estadual e também para o órgão conveniado, usurpando dessa forma a competência do Legislativo, assegurada constitucionalmente, a quem cabe dispor sobre diversas das matérias previstas nestes atos, ou ainda com a própria iniciativa do Executivo Estadual com relação àqueles dispositivos que regulam atividades e procedimentos de órgãos administrativos do Poder Executivo, além de tratar de funções de servidores públicos deste poder. A referida resolução e a instrução normativa são, em realidade, equiparadas a atos legislativos com conteúdo normativo sob a roupagem de uma resolução, pois em vários momentos... A ação contra a resolução do Tribunal de Contas do Paraná teria invadido competência do Poder Legislativo ao dispor estadual sobre transferência de recursos financeiros na nossa visão, estaduais e municipais do governador do estado ou de lei respectiva de sua iniciativa. A edição destas normas pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná ofende os limites trazidos pela Constituição Federal nos artigos 70, 71 e 75 da Constituição Federal. Podem ser considerados verdadeiros regulamentos autônomos, hipótese vedada por esse tribunal, como se pode aferir do julgamento da ADI 2439 da relatoria do ministro Gilmar Galvão. De forma mais particular ainda, o STF também já decidiu, em outras oportunidades, pela impossibilidade do Tribunal de Contas emitir atos com efeitos externos, como se pode conferir também no julgamento da ADI número 828, que suspendeu deliberação do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. A Resolução 28/2011 regulamenta os requisitos para formalização, execução, fiscalização e prestação de contas das transferências de recursos do Estado ou do município, mediante convênio, termo de parceria, contrato de gestão, em regime de colaboração para entidades privadas sem fins lucrativos, aí incluídas as organizações sociais, as OSs, ou as organizações da sociedade civil de interesse público, as OCIPs, dentro de um sistema, como já falado, do Sistema Integrado de Transferência. Se o objetivo é regular órgãos administrativos internos e de fiscalização, não pode o Tribunal de Contas paranaense exceder o seu limite constitucional editando atos normativos cujos efeitos extrapolam sua competência, ao criar deveres e obrigações a outros entes públicos e seus servidores. A título de exemplo, o artigo 1º da citada resolução determina a aplicação de regulamento editado pelo TCE já para a formalização da transferência, etapa primeira de todo o processo,
que envolve apenas atos do Executivo e seus servidores. Também não separa transferências voluntárias ou legais de outras transferências que possuem legislação específica, violando, portanto, os artigos 5º, inciso 2º, 84, inciso 6º, a linha A, 70, 71 e 75 da Constituição Federal. Já o artigo 5º da resolução estabelece requisitos para a transferência, bem como procedimentos de forma cogente para a administração pública, incorrendo em usurpação da competência concorrente do Estado do Paraná, nos termos do que dispõe o artigo 24 da Constituição Federal. Já o artigo 6º e 21 da citada resolução avança na competência do próprio governador do Estado, ao dispor sobre o funcionamento da administração pública, pois define quem pode ser responsável pelo acompanhamento e fiscalização do instrumento de repasse de recursos, incumbência exclusiva do chefe do Executivo. Ademais, nesse particular, a inserção de uma tarefa fiscalizatória nos cargos previstos no quadro próprio do Poder Executivo, que é disso que se trata na medida em que coloca que apenas servidores efetivos podem ser fiscalizadores, demandaria uma lei específica, violando o princípio da autoadministração prevista no artigo 84 da Constituição Federal, aplicado por simetria aos entes federados. De forma idêntica, os dispositivos do artigo 9º da resolução aqui tratada estabelece penalidades, sustação da transferência ou da sua concretização às entidades privadas sem fins lucrativos que tenham em sua direção membros do Poder Executivo concedente ou servidor público a este vinculado, hipóteses que violam o artigo 5º, 2º, inciso 2 da Constituição Federal de 88. Isto bloqueia, por exemplo, a possibilidade de transferência de recursos à Agência Paraná de Desenvolvimento, à Eco Paraná, à Paraná Previdência, ao Paraná Cidade, ao Paraná Educação ou mesmo ao Museu Oscar Niemeyer, que só podem cumprir com sua missão institucional mediante a transferência de recursos públicos. Esta matéria só pode ser objeto de regulação pelo Poder Executivo, a quem cabe, em última análise, decidir, mediante o binômio oportunidade e conveniência, a limitação dessa transferência ao ente conveniado. Não é matéria que está afeta a um órgão externo, pelos evidentes impactos causados. Nem mesmo a súmula vinculante número 13, que cuida do nepotismo em órgãos públicos, não investe nas entidades privadas, como ocorre nesse caso concreto. Como se pode notar, a resolução impugnada não se presta para regulamentar a matéria com o alcance pretendido. Seria necessário uma lei específica. Portanto, a resolução número 28/2011 e a instrução normativa número 61/2011 possuem as características aptas à impugnação mediante ação de inconstitucionalidade. Primeiro, não tiram fundamentos de validade de nenhuma lei. Segundo, apesar de serem atos administrativos subalternos, pretendem-se autônomos. Terceiro, possuem caráter normativo de eficácia geral e abstrata. E quarto, não possui idoneidade jurídica para restringir direitos ou criar obrigações. Desta forma, o que se requer aqui é que seja julgada procedente a ADI em apreço, com eficácia ex tunc, para ser declarada a inconstitucionalidade dos dispositivos citados da Resolução número 28/2011 e da Instrução Normativa número 61/2011, ambas do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. É o que tinha a colocar, senhora presidente. Muito obrigado a todos. Agradeço ao doutor
Jorge Haroldo Martins, procurador do Estado do Paraná, e como o relator proferiu seu voto no plenário virtual e o ministro Marco Aurélio, já aposentado, prevalece, né? Se mantém o voto de Sua Excelência, mas eu só me permito, só para ordenar um pouquinho os trabalhos, lembrar que, neste caso, o advogado-geral da União opinou pelo conhecimento parcial da ação, por faltar fundamentação específica quanto à maior parte dos dispositivos impugnados. No mérito, manifestou-se pela procedência parcial. Já o Procurador-Geral da República também entendeu inobservado o ônus de impugnação específica, mas, na parte conhecida, afirmou que os atos editados pelo Tribunal de Contas do Paraná limitam-se a regulamentar o exercício do controle externo por aquela Corte de Contas, sem inovar nem transgredir os limites constitucionais. Iniciado o julgamento virtual, o ministro relator, Marco Aurélio, apresentou o voto pelo conhecimento e procedência integral da ação direta, conforme a seguinte ementa. Órgão de controle, Tribunal de Contas pode elaborar regimento interno, editar orientação para o exercício do crivo pelos diversos órgãos que o integram, não lhe cabendo editar resolução em instrução normativa, substituindo-se ao Poder Legislativo, do qual é órgão administrativo auxiliar. Este é o voto, em síntese, do ministro Marco Aurélio. Agora, quem pediu destaque, e isso é que trouxe o processo à pauta, foi o ministro Gilmar Mendes. Mas eu só lembraria e colocaria a todos que, no plenário virtual, houve um pedido de vista pelo ministro Alexandre de Moraes, que devolveu o pedido de vista, abrindo divergência e julgando totalmente improcedente o pedido. E foi acompanhado lá no virtual pelos eminentes ministros Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso e Carmen Lúcia. Ato contínuo, houve o pedido de destaque do ministro Gilmar. Então, eu consulto o ministro Gilmar, se ouvirmos primeiro Vossa Excelência, ministro Gilmar, ou Vamos ouvir o voto visto do ministro Alexandre. Então, ministro Alexandre, Vossa Excelência está com a palavra. Presidente, Vossa Excelência me permite uma indagação que faço em voz alta. No caso do pedido de vista no virtual, não se mantém o conjunto de votos anteriores à vista, inclusive à vista, e começamos com o voto do ministro que destacou. É apenas uma interrogação em voz alta, no caso de vista, porque o que recomeça é o destaque. Mas, neste caso, antes do destaque, houve um voto vista já proferido. Eu com efeito, estou fazendo a indagação apenas em voz alta para que eu me oriente. Sim. Ministro Fachin, nada obsta a que se siga uma nova orientação. O que nós temos observado, inclusive não faz muito, processo daquela indenização da vida toda, o processo estava encerrado, julgado, quando um ministro, inclusive, que já havia votado, pediu destaque e nós recomeçamos o julgamento. Mas havia vista lá? Mas, me perdoe, ministro, me parece que talvez só se pudesse preservar o voto vista. Porque, sim, por isso que eu disse, inclusive, o voto vista. Não, preservar. Apenas o voto vista é o primeiro voto, o pedido de vista do ministro Alexandre. Porque, ministro Fachin, nós, em alguns casos, realmente iniciamos direto o ministro que destacou. Do ministro que destacou. Em outros casos, quando há o voto divergente, o relator... É que hoje nós não temos o relator. Sim. Hoje nós não temos o relator. Mas aí o relator falaria, e aí
às vezes, o primeiro voto divergente é que falaria também. Mas também não há problema se o ministro... Não, mas eu já vi que o ministro Gilmar, o voto é semelhante, né? Basicamente, sim. Então também não há problema. Não, por isso eu questionei o ministro Gilmar, eu daria a palavra à Sua Excelência. Mas ele pediu que fosse... Foi apenas uma indagação, presidente. Eu também não quero tomar mais tempo com a indagação. Eu que levantei até... julgamento. Ministro Fachin, eu levantei a questão para a ministra Rosa, porque seria o primeiro voto divergente, mas agora eu vi que o voto do ministro Gilmar também é... Sim, mas de qualquer maneira seria muito bom que regimentalmente nós estipulássemos essas questões, porque... Na verdade, eu estava até mandando mensagem para Vossa Excelência, sugerindo que, em função já do adiantado da hora... Presidente, é a comissão de regimento que a comissão de regimento é que... A presidência da comissão de regimento. Não, a presidência é minha. Me pareceu que o ministro Gilmar ainda não foi gostaria de ouvir... E a comissão de regimento não erra por definição. Mas eu acho que nós poderíamos resolver esse caso, porque quase todos já têm uma convicção formada. Gostaria tanto que nós pudéssemos encerrar um julgamento hoje, ao menos. Eu estou de acordo em prosseguirmos e peço escusa pela interrupção. Não, de forma alguma. Importante. Ministro Gilmar, Vossa Excelência está com a palavra. Presidente, como já foi dito, o ministro Marco Aurélio julga, Vossa Excelência já disse, julgava procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade dos artigos 1º, 5º, parágrafo 2º, 3º e 6º, inciso 5º, 8º, inciso 2, 9º, inciso 2, alíneas, etc. Da resolução, falando que haveria um excesso regulamentar. Essa foi a sua premissa. Eu estou aqui, presidente, já desde logo, não conhecendo da ação direta em relação ao artigo 8º, parágrafo 1º, 2, artigo 18, parágrafo 3º, incisos do artigo 21 e artigo 24 da resolução, bem como em relação ao artigo 1º, artigo 2º, artigo 3º, artigo 5º, 2 e 5º, artigo 9º e artigo 13 da instrução Ministro normativa. Gilmar Mendes. Por razões de impugnação genérica, falta de fundamentação. E aí eu passo para o mérito. Em pauta, ADI 4872, requerente governador do Paraná. Ação contra a resolução do Tribunal de Contas do Paraná teria invadido a competência do Poder Legislativo ao dispor sobre transferência de recursos financeiros estaduais e municipais. Poder de controle externo. Então, eu estou, em conclusão, chegando, fora a questão do não conhecimento da ação quanto ao artigo 8º, parágrafo 1º, 2, artigo 18, parágrafo 3º, incisos do artigo 21 e artigo 24 da resolução número 28 de 2011, bem assim quanto ao artigo 1º, artigo 2º, artigo 3º, artigo 5º, 2 e 5º, artigo 9º e artigo 13 da Instrução Normativa 61 de 2012. Na parte em que conhecida, estou julgando improcedentes os pedidos. Ministro Gilmar conhece parcialmente da ação e, quanto à parte conhecida, julga improcedentes os pedidos deduzidos, na mesma linha do voto divergente do ministro Alexandre de Moraes, que já foi acompanhado pelo ministro Edson Fachin, Luiz Roberto e a ministra Carmen Lúcia. Ministro Fux, ratificam os votos? Reitero o voto proferido acompanhando a divergência. Obrigada. Da mesma forma, presidente. Obrigada, ministro Luiz Roberto. Senhora presidente, eu não havia votado no PV, plenário virtual, mas eu estou aqui com fundamento num autor que é de muita bem-querença. Ministro Luiz Fux. Do ministro Roberto Barroso, o professor Diogo de Figueiredo Moreira Neto, tanto na parte em que ele se refere à teoria dos poderes implícitos
e a teoria dos poderes neutrais, e estou exatamente também concluindo pelo conhecimento parcial e o julgamento totalmente improcedente na parte conhecida. Obrigada, ministro. Senhora presidente, eu reiterei o voto. Vossa Excelência me permite apenas cumprimentar a sustentação oral do ilustre procurador do Estado do Paraná, dessa briosa carreira que tive a honra de integrar, cumprimentando Sua Senhoria pela sustentação oral feita. Obrigada, ministro. Vou juntar voto, né, presidente? Obrigada, ministro. Pois não. Eu acompanho a maioria já formada, senhor presidente. Eu, da mesma forma, tenho aqui as minhas anotações escritas que seguem na mesma linha do voto divergência aberta nesta sessão pelo ministro Gilmar Mendes, quanto ao conhecimento parcial da ação e no mérito pela improcedência dos pedidos deduzidos. Então, eu proclamo o ministro Toffoli. Acho que... Pois não, senhora presidente, acompanho o relator. O relator na verdade, é o ministro... o voto do ministro Gilmar Mendes. Sim. O relator já havia votado Isso. anteriormente. Obrigada, ministro Voto Dias destacado Toffoli. do ministro Gilmar Mendes. Isso. Então, eu proclamo o resultado. O tribunal, por maioria de votos, não conheceu da ação direta quanto aos artigos 8º, parágrafo 1º, inciso 2, artigo 18, parágrafo 3º, incisos do artigo 21 e artigo 24 da Resolução 28 de 2011, bem assim quanto ao artigo 1º, artigo 2º, artigo 3º, inciso 1, artigo 5º, incisos 2 e 5, artigo 9º e artigo 13 da Instrução Normativa 61 de 2011. Vencido o relator, e na parte conhecida, também por maioria de votos, foram julgados improcedentes os pedidos nos termos da divergência aberta pelo ministro Gilmar Mendes e acompanhada pelos demais ministros, todos vencidos igualmente quanto ao mérito. O ministro relator Marco Aurélio lavrará o acórdão ministro Gilmar Mendes. Julgamento encerrado. Eu também agradeço ao procurador, doutor Jorge, procurador Jorge, né, do Estado do Paraná. E declaro encerrado o julgamento. Jorge Haroldo. E a Jorge pauta, Haroldo né? Martins. Isso, obrigada. E a pauta. hoje. E a pauta... Obrigada. E agora, faculto a palavra, todos os ministros, né, já estão acordos quanto ao encerramento da sessão, nada mais a ser dito, e por isso eu declaro encerrado. É um perigo. Difícil hoje, hein, É um perigo essa advertência, que hoje nós estamos com uma tendência expansiva de julgar tudo, ainda que não esteja em pauta. Então, se você abre a palavra... Não, mas eu sempre faculto a palavra, Vossas Excelências poderiam querer fazer alguma observação, né, nesse nosso clima ameno e amigo. Desejo um excelente final de dia a todos. Agradeço a presença, inclusive de todos os que nos assistem. Declaro encerrada a sessão.